Bem-vindo ao Mesa Marcial de hoje. Queria, antes de começar, lembrá-lo de que se você ainda não é inscrito, clica lá, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. E se você já é inscrito, não deixe de fazer comentário, curtir, compartilhar ou deixar sugestões aí para a gente e melhorando cada vez mais o nosso conteúdo. O Mesa Marcial de hoje vai receber aí um artista marcial, uma pessoa que pratica, se dedica à arte do Kendo, é praticante de Aido também, e o professor Diego Maioca. Diego, muito obrigado aí pela presença, pelo seu tempo. É uma honra para nós aqui recebê-lo no Mesa Marcial de hoje. Obrigado pelo espaço aí, para a gente poder divulgar aí a nossa arte, falar um pouquinho do que a gente faz. Obrigado aí a todos do canal. Temos aí também a presença do Rodrigo Jarola, do Conexão Marcial. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Luciano, professor Diego. Bem-vindo. Contamos aí também com a presença do professor Luciano Sabato. Luciano, muito obrigado aí pela presença. Ô, Fábio, obrigado. Mais uma vez a todos aí. Obrigado, Diego. Vamos com tudo aí. Obrigado. Lembrando que o Mesa Marcial é uma parceria entre a Conexão Marcial e a Sabato Jiu-Jitsu, com apoio da Black Ball Kimonos e do Coaching Marcial. Vamos começar então, professor Diego. Gostaria de fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Queria que você compartilhasse aí um pouquinho de como que você começou a sua jornada, se você já começou o Kendo diretamente, se teve experiências anteriores com outras artes, como foi aí o seu início? Beleza. Na verdade, eu comecei no mundo da arte marcial, garotinho ali, por volta ali de 8 anos, mais ou menos. Só que eu comecei treinando taekwondo, não comecei treinando kendo. Na época, taekwondo, naquela época não tinha muita internet para gente saber das outras regiões, né? Mas pelo menos aqui na minha cidade, aqui em Londrina, taekwondo era meio febre, assim, tinha academia de taekwondo para tudo quanto é lado que você imaginar. E foi ali que eu comecei, treinei taekwondo durante um ano mais ou menos, acabei parando e depois de muito tempo eu iniciei no kendo. Eu comecei a treinar kendo com 19 anos de idade, né? Então hoje já faz um bom tempinho aí que eu tô nessa caminhada aí dentro do caminho da espada, né? E você teve alguma influência, Diego? Teve aí algum mentor, alguém que te influenciou para começar as artes marciais? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de luta, em geral. Sou daquela geração ali que cresceu assistindo Jaspion, Changeman, tudo isso aí. Então, acho que a molecada da nossa geração sempre teve essa inclinação por gostar de arte marcial, por gostar de luta, por gostar disso tudo. E foi isso que fez eu querer treinar alguma coisa, foi isso que me levou pro taekwondo inicialmente, quando era criança. Depois de adulto, eu conhecia já o kendo, mas nunca tinha treinado. Não sabia nem que na minha cidade tinha kendo, pra falar a verdade. E depois de muitos anos, assim, sei o que é kendo, acho legal, mas nunca procurei. Conheci um outro amigo que também tinha o mesmo interesse, também conhecia um dia conversando. Kendo é legal, pô, vamos ver se a gente acha. E a gente procurou na internet, achamos o site da Federação Brasileira de Kendo e descobrimos que aqui em Londrina tinha Kendo. E fomos juntos para começar a treinar. E me fala uma coisa, pegando esse gancho, você tem como compartilhar um pouquinho da história do Kendo para nós, para a gente entender um pouquinho mais? Já tinha, o Kendo chegou quando no Brasil? Você sabe dizer para a gente? O Kendo ele chegou no Brasil junto com os imigrantes japoneses. Né? O Kendo ele é uma arte que, na verdade, ela vem de toda uma adaptação das técnicas de luta dos samurais. Então, tem todo o período pós-guerra, proibição de treino de artes marciais japonesas, tudo aquilo que estava ligado ali ao nacionalismo japonês ser proibido, e toda essa parte dentro da história do Kendo também. Então, o Kendo, inicialmente, ele nasce como uma outra arte, que é o Kenjutsu, e com o tempo, o Kenjutsu ele vai sendo modernizado e padronizado até se transformar no Kendo. Então, no Kenjutsu, nós tínhamos pontos de ataque muito mais amplos, posturas de combate muito mais livres, e dentro do Kendo se pegaram vários estilos diferentes, né, de Kenjutsu, foram compilados e padronizados para ter
né, o nascimento aí do Kendo como nós conhecemos hoje. Então, ali dentro do Kendo hoje nós temos, né, tanto a parte filosófica do Kendo, a proposta que o Kendo tem na vida, né, de uma pessoa, como nós temos também a parte esportiva, competitiva, né, de campeonatos, de pontuação durante uma luta e tudo mais. E a chegada no Brasil era realmente ali, né, com os primeiros imigrantes japoneses. Tanto que nós temos alguns senseis aqui no Brasil ainda, mais antigos, a maioria ali na região de São Paulo hoje, que ainda são dessa época, né? São imigrantes que chegaram no Brasil e treinaram. Nós temos histórias aí de senseis muito respeitados aqui no Brasil, que na época que não se podia publicamente, né, demonstrar nenhum nacionalismo japonês, que treinavam de madrugada em galpão e celeiro de fazenda, porque não tinha outra forma de se treinar o Kendo naquela época. Existem fotos, né, vídeos de treinos de Kendo dentro dos navios, né, do Japão vindo para o Brasil. Então, realmente, a arte nasce no Brasil junto, com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses. E já chega como Kendo ou ainda é Kenjutsu? Já chega como Kendo, ainda com muita influência de Kenjutsu, né? Muitos senseis que chegam ao Brasil ainda treinam um Kendo mais parecido com o Kenjutsu, ainda não tão refinado, não tão padronizado, né, como é hoje, né? Mas ele já chega como Kendo mesmo. E a diferença, Diego, seria mais a questão da padronização, da estrutura do sistema da arte, é isso? Isso. É mais uma questão de realmente de padronização, né? O Kenjutsu ele era mais livre. O Kenjutsu são técnicas de espada. Então, qualquer técnica que pudesse ser utilizada num combate de espada, né, ela era Kenjutsu. Então, haviam várias escolas diferentes, né, dentro do Japão, de famílias e clãs de samurais diferentes. Cada um tinha suas técnicas, sua maneira de ensinar, sua maneira de lutar, posturas, né? Então, isso era o Kenjutsu, né? Não existia um padrão. Cada escola tinha o seu, cada estilo tinha o seu. E o Kendo realmente sintetiza tudo isso em uma forma única daí de combate. Ah, legal. E me fala uma coisa, professor, a questão dos níveis, existem níveis de acesso a determinados, eu não sei se tem kata, como é que funciona mais ou menos a estrutura do aprendizado, do processo de aprendizagem dentro da arte? Isso. O Kendo, apesar de ser uma arte moderna, né, ela ainda tem essa raiz, né, nas artes antigas, então ela utiliza o sistema de graduação das artes antigas. Então, nós não utilizamos a faixa colorida, né, que é muito comum aí, o jiu-jitsu, o judô, várias outras artes, karatê, taekwondo, sempre vão utilizar a faixa. O Kendo não. Se você entra hoje em um dojo de Kendo, no meio de um treino, você não vai saber quem é mais graduado que quem ali dentro, porque o uniforme é todo igual. Existem algumas variações de cores, né? Eu estou aqui com o uniforme azul, né? Mas existe o uniforme preto, o uniforme branco, mas eles variam de acordo com o gosto, na verdade, do praticante, né? Eles não demonstram uma graduação. Então, as graduações que são ofertadas pela Confederação Brasileira de Kendo, né, que são avaliadas pela Confederação Brasileira de Kendo, elas começam a partir do primeiro Kyu, né, e depois começam os dans. Né? Então, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan e assim por diante. A estrutura dentro de um exame de graduação de Kendo, existem algumas etapas dentro do exame. Então, uma graduação de primeiro Kyu, ela tem duas etapas. Ela tem uma etapa prática, em que o praticante ele vai fazer uma demonstração de um exercício chamado Kirikaeshi, que é um exercício básico dentro do Kendo, que consegue demonstrar fôlego, coordenação, qualidade dos movimentos, consegue sintetizar todo o aprendizado do Kendo dentro de um único exercício. É o exercício mais completo que nós temos no Kendo. Então, ele vai demonstrar esse exercício e fazer uma simulação de luta. Passada essa fase, aprovado nessa fase, existe um exame de kata. Os katas no Kendo, eles são feitos em dupla, né? Diferente de outras artes que você faz o kata sozinho. O próprio Iaido, o kata é sozinho, mas no Kendo são duplas. A partir do exame de primeiro dan, nós temos essas duas fases ainda, a fase prática e a fase de kata, mas a partir de primeiro dan nós temos também uma prova teórica,
Segundo dan, a mesma coisa. Para terceiro dan, é incluído um seminário de arbitragem. A partir do quarto dan, é incluído uma redação também. E assim por diante, né? Vai sempre aumentando ali, né, os requisitos para aprovação. No Brasil, nós conseguimos chegar até a graduação de sétimo dan. Existe o oitavo dan também, porém, o exame de oitavo dan ele só é feito no Japão. E existe uma taxa de aprovação extremamente baixa, normalmente é em torno de 3% ali, a taxa de aprovação do oitavo dan. Interessante. Eu não sei se o Luciano tem alguma pergunta. Se tem alguma Eu pergunta? queria, já que o professor até comentou, seria a minha pergunta, relacionada a você falar arbitragem. Então, o Kendo, eu estava pesquisando também sobre a arte, ele tem as competições, né? Então, Isso, tem. a federação é uma confederação brasileira que rege o Kendo? Isso, no Brasil é a Confederação Brasileira de Kendo. Depois nós temos a Federação Latino-Americana de Kendo, temos daí a Federação Internacional de Kendo, então todo o nível hierárquico ali de confederações. E como é que são as competições? As competições, elas são lutas em média, de 3 minutos, né? Então melhor de 3 pontos. Toda vez que é executado um ponto, a luta ela para e volta do centro. Existem 3 juízes de quadra, pelo menos 2 deles precisam apontar o ponto como válido. Dentro do Kendo não adianta só encostar, né, o shinai, que é a espada de bambu que é utilizada, né, nas lutas. Não adianta ela somente encostar no local válido de ponto. Né? Precisa ter o golpe ele tem que buscar a perfeição. Para isso, nós temos 3 termos, né, que nós buscamos dentro do golpe, que chama-se Kikentai. Né? São 3 itens que precisam estar presentes naquele golpe para que ele seja considerado um Ippon. Né? O Ki é o espírito, né? O Ken é a espada e o Tai é o corpo. Traduzindo de maneira prática, todo golpe no Kendo, se a gente for assistir uma luta, vocês vão ver que existe muito grito durante a luta. Esse grito é chamado de Kiai, ele é uma expressão do espírito do combatente. Então, o golpe, para ele ser considerado um Ippon, tem que ter o Kiai no momento do golpe. Então, eu não posso simplesmente bater e ficar quieto. Eu tenho que bater e liberar esse Kiai, esse grito, no momento do golpe. O Ken, que é a espada, ela precisa atingir o local correto da espada. Né? O Shinai, embora ele seja uma representação de uma katana, ele tem uma aerodinâmica um pouco diferente. A katana, ela é chata, então você tem a visibilidade de onde é lâmina, onde é cego e onde é lateral. O Shinai, ele é redondo, né? Ele é cilíndrico. Então eu não posso bater um Shinai de lado, eu tenho que bater ele na região que seria a região de corte dele para ser considerado um ponto válido. E por último, o corpo, né, o Tai. O corpo eu não posso bater com o meu corpo todo torto, eu tenho que estar com a postura correta no momento do golpe. O meu pé direito ele tem que chapar no chão ao mesmo tempo em que a minha espada está atingindo o ponto, para mostrar realmente toda essa coordenação entre o corpo e a espada. Um golpe nesse modelo, atingindo as áreas válidas, que é a mão, né, que é chamado de kote, a cabeça, que é o men, ou a fio dorso, que é o do, e a partir, né, ali de segundo, terceiro dan, existe mais o golpe na garganta, que é o tsuki. Então, acertando uma dessas áreas válidas, tendo esses 3 itens, né, ali dentro do golpe, aí é considerado um Ippon. 2 Ippons encerram a luta. O professor, eu tenho mais uma outra pergunta. Você falou da arbitragem. Tem alguma tecnologia, alguma roupa que quando encosta ela acende alguma luz, alguma coisa assim? Ou é os árbitros que enxergam onde pegou o golpe, se teve todas... Porque são vários detalhes ao mesmo tempo, né? Exatamente, Luciano. São vários detalhes. E assim, a gente não tem nenhum aparato tecnológico para indicar o ponto. Justamente porque vai da interpretação, né, dos 3 juízes. Né? De repente, algum aparato eletrônico, como tem, por exemplo, na esgrima olímpica, ele conseguiria indicar o contato com o local, mas ele não conseguiria indicar, por exemplo, o corpo, né, da maneira correta, ele não conseguiria indicar, né, o kiai, né, o grito no momento do golpe. Então, o Kendo ainda tem essa arbitragem
né, de maneira à moda antiga, né? Então são os Aham. 3 juízes ali triangulando a quadra, né? Um juiz vai sempre procurar ver os 2 competidores e realmente vai da interpretação dos juízes. E o outro ponto, assim, falando de arbitragem também, é que no Kendo não existe contestação de arbitragem. A gente tem essa regra de etiqueta de nunca sair contestando um juiz. Ah, foi ponto, o cara não deu, ah, Aham. ficou de marcação, não levantou bandeira para mim. Na verdade, a gente entende que os juízes eles são sempre senseis de alta graduação e que não se contesta a arbitragem dentro de uma luta de Kendo. E dentro dessa linha do professor Sábato, da questão dele, existe aí a divisão de atribuições para cada árbitro, ou seja, são 3 árbitros, né? Cada árbitro ele vê determinados pontos, determinadas características, ou todos os árbitros são responsáveis para ver todos esses detalhes, esses requisitos? Ou é separado? Como é que funciona? Não, não, todos os árbitros têm que buscar enxergar todos os pontos. Todos os Existe um pontos. árbitro que é o árbitro principal da luta, que é quem vai conduzir, vai parar a luta, vai iniciar a luta, vai pausar se for necessário, tem um árbitro principal, porém os 3 têm a mesma atribuição, os 3 devem enxergar os golpes. Enxergar o todo, né? Ah, Os legal. 3 têm que ter a visão completa ali da luta. E eu tinha uma pergunta em relação ao kata que você comentou, né? Que é um kata de 2. Normalmente, eu acho que no Aikido também tem essa mesma lógica, né? Não tem kata sozinho. Para exame, existe algum tipo de qualificação da pessoa que ajuda o examinado em relação ao kata? Ou como é que funciona essa parte? Na verdade, os 2 lados fazem um kata ao mesmo tempo. No, o kata de Ikkyu, um lado vai auxiliar, né? Então ele vai abrir os pontos específicos para que o outro, o examinado, possa atacar. Porém, os 2 estão fazendo o exame juntos, né? Tanto para quem vai atacar quanto quem vai abrir os pontos para serem atacados, tem que ter um nível de conhecimento, né? Então, não é só simplesmente abrir para que o outro simule um ataque. A partir do primeiro dan, os katas eles começam a simular um duelo. Então, um lado vai atacar e o outro lado vai contra-atacar. Então, ali a partir do primeiro dan, o conjunto completo, né, de katas do Kendo são 7 katas com a espada longa, né, com a katana. No caso de exames, faz com o boko, né, que é a espada de madeira, e mais 3 katas com a kodachi, com a espada curta. Então, para cada graduação que vai se fazendo, vai se aumentando a quantidade de katas que são exigidas. Um exame de primeiro dan, ele vai exigir ali do primeiro ao quinto kata. Um exame de segundo dan vai exigir do primeiro ao sétimo. Terceiro dan, do primeiro ao sétimo e mais os 3 kodachi. A partir do quarto dan, continua do primeiro ao sétimo, 3 com a kodachi, mas se espera de uma polidez maior nos movimentos, espera-se que o kata seja mais bonito, transmita mais veracidade dentro daquele duelo que está sendo apresentado ali. Ô, Legal. Diego, Desculpa, professor. É só não, eu queria. para. Desculpe, Pode Fábio. falar, pode falar. Tinha 2 perguntas, eu queria voltar um pouquinho só para entender um detalhe. Se na parte de graduação do Kendo existe alguma obrigatoriedade do atleta competir. Se ele precisa competir no Kendo ou não. Ele pode seguir o caminho sem ter as competições. Não, na verdade não existe obrigatoriedade. Ele pode fazer as graduações sem estar competindo regularmente. A única coisa que é exigida, assim como outras artes, a federação ela precisa, né, sobreviver de alguma forma. Então nós temos uma semestralidade paga para a federação. Então o único requisito para que se faça, né, o exame de graduação é estar regularmente confederado. Mas não existe, eu só posso fazer determinada graduação se eu estiver competindo. Isso daí não existe. Inclusive tem muita gente que treina há muitos anos, está regularmente confederado, porém não gradua e não compete. Só treina simplesmente por uma questão de
ter um hábito saudável, de gostar da filosofia, de querer, né, praticar a arte, porém não tem como foco nem graduação e nem competição. Ah, então eles podem também não fazer a graduação. Ele segue treinando, se mantém no nível dele, praticando, mas sem fazer o exame, né? A graduação. Isso. Não existe essa questão de, em tanto tempo você é obrigado a graduar também, né? Não existe isso. Já ouvi de algumas artes que existe isso há 3 anos que o cara está graduado, ó, tem que graduar outra vez, não pode ficar parado, né, numa graduação. Dentro do Kendo não existe isso. Às vezes o praticante está há muitos anos dentro de uma mesma graduação, ele não se sente pronto, não se sente apto para a próxima graduação, então ele tem todo o tempo ali que ele achar que precisa para atingir o nível da sua próxima graduação. A única coisa que existe é tempo mínimo. Uma graduação e outra, existe uma carência, né? Ela vai crescendo também conforme as graduações, tem graduações que são 6 meses de carência, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Diego, eu tenho só mais uma pergunta aqui, relacionada a essa questão de graduação, mas o convite do sensei, do professor, ele existe. Então, o professor convida o aluno a fazer o exame, seria isso? Ele é convidado a passar para um próximo nível. Isso. Existe tanto a iniciativa do aluno quanto a iniciativa do professor. Do aluno chegar para o seu professor, para o seu sensei, e falar, olha, eu quero graduar, o que eu preciso, me ajuda a treinar, eu estou com esse foco. Como existe muitas vezes aquele aluno que não está, muitas vezes, ele está pronto, mas tinha aquela questão psicológica de, não estou me sentindo pronto, acho que eu não dou conta. E realmente o instrutor do sensei ele tem que dar esse empurrãozinho para o crescimento. Chegar e falar, você está pronto, vamos lá, ó, vamos tentar. Então eles têm os dois lados, né? O Kendo ele tem muito essa liberdade de ambos os lados se conversarem, né? Apesar de ter toda a rigidez da arte marcial, de ter toda a questão hierárquica, é muito aberto isso, do menos graduado buscar o mais graduado para obter informações, para treinar junto. Não existe essa. Existem algumas artes que, por exemplo, é considerado um desrespeito que o menos graduado convide o mais graduado para lutar com ele. Olha, eu quero lutar com você. Não, espera, você é menos graduado, você vir me convidar é um desrespeito. Dentro do Kendo, isso é incentivado, na verdade, né? Que os menos graduados busquem os mais graduados para lutar, para realmente aprender e ambos possam crescer. Que legal. Professor, eu tenho uma questão com relação à associação, né? Você é um dos fundadores, é um dos membros fundadores da Associação de Kendo e Aido aí de Londrina, e eu queria que você falasse um pouquinho em relação a essa iniciativa. Qual que é o objetivo da associação? Qual que é o seu trabalho lá dentro? Como é que funciona? A nossa associação ela é relativamente nova. Nós temos aí 3 e 4 anos de fundação, mais ou menos. Nós aqui em Londrina temos somente 2 dojos de Kendo. Existe o dojo onde eu comecei a treinar e os demais fundadores também, né? Todos nós treinávamos lá anteriormente. Mas chegou um determinado momento, né, dentro da nossa vida, principalmente com relação a compromissos profissionais, a tempo, que nós não tínhamos mais tanta disponibilidade para treinar, né, no outro dojo. Os treinos lá eram segundas, quartas e sextas à noite. Eu sou professor universitário também, na área de tecnologia, então eu não conseguia conciliar os horários do treino com os meus horários de aula. E, né, os demais fundadores ali também com suas, né, questões particulares ali, né, questões profissionais que estão impedindo de treinar. Então, nós fundadores, né, da Akashi, que é o nosso dojo, estávamos parados, sem treinar. E a gente começou meio que futebol de fim de semana. Domingo de manhã, vamos fazer o quê? Vamos treinar junto? Então, nós treinávamos na quadra de um dos outros fundadores, que é uma quadra legal lá no condomínio dele, mas a gente ia treinar lá, domingo de manhã. E a gente começou a treinar ali, onde nós começamos a treinar, não se treinava o Iaido, se treinava somente o Kendo. Nós treinávamos o Iaido já também por conta própria. E aí, em um dado momento, surgiu a ideia de, olha, a gente está treinando regularmente, né, domingo de manhã, treinamos não só o Kendo, mas treinamos também o Iaido.
Então, vamos conversar com a federação e vamos oficializar, né? Vamos criar um novo dojo, vamos, lógico, manter, né, o contato, manter a relação, né, com o outro dojo de Londrina, a Associação Shipokai, que é uma das fundadoras da própria Federação Brasileira de Kendo, inclusive. É um dojo respeitadíssimo no Brasil, com atletas em seleção brasileira e tudo mais. São os nossos senseis até hoje, né? Temos esse sentimento com eles, buscamos orientações lá, levo meus filhos para treinar com as crianças de lá também, a gente mantém essa relação, mas surgiu essa vontade de caminhar um pouco com as próprias pernas. E assim surgiu, né, a Associação Akashi, que hoje eu sou instrutor de Kendo, né, dentro da associação, e também sou o atual presidente da parte administrativa ali da associação. Devido a algumas responsabilidades, né, com o professor Renato, que é quem hoje cuida do Iaido. Então hoje nós dois tocamos aí a associação para que ela continue, né, funcionando. Um cuida do Kendo, outro cuida do Iaido, porém treinamos cruzado, né? Eu, apesar de ser o responsável pelo Kendo, treino o Iaido também, e o Renato é o responsável ali pelo Iaido e treina Kendo também. E, professor, tem uma curiosidade, como é que funciona a questão de a relação entre mestre e discípulo, né? Se puder dar a sua experiência, né, nesse sentido. E, em seguida, como é que você leva para a sua vida? Como é que é essa relação dos ensinamentos que você teve na sua jornada para o seu cotidiano? Certo. Então, essa relação, né, entre mestre e discípulo, aluno e professor, né, dentro do Kendo, ela é incentivada para que seja, né, o caminho mais aberto possível. Existe um costume que nós temos, né, em treinos, principalmente quando nós temos a presença de senseis mais velhos, mais experientes, treinamos com atleta de seleção brasileira, de fora do país, que é ao final do treino você ir até aquela pessoa para perguntar para ela como foi o treino, né, pedir um feedback para ela. Então tem um costume que, na verdade, você nem pergunta nada, você só chega na frente, pede licença e ela já vai iniciar o feedback ali para você. Então é sempre pedido que esse canal, né, entre os lados seja o mais aberto possível. O Kendo, ele prega muito a humildade, né? Então é por isso que a gente fala que dentro do Kendo a gente não adorna a graduação em nenhum lugar, justamente para que a gente nunca se esqueça de que foi iniciante um dia, né? Então, mesmo o mais graduado, quando ele olha, né, para o iniciante ali, ele vê que não tem nada, né, diferenciando ele ali visualmente, né, do iniciante. E assim, o Kendo, ele tem um propósito, né, dentro da vida do praticante muito grande, que é criar uma pessoa melhor. Esse que é o verdadeiro propósito do Kendo. A gente fala que, né, o Kendo, ele não é formar o melhor lutador, o mais rápido, o mais forte, o que tem mais troféu na estante, né, nem nada disso. O propósito do Kendo é moldar o caráter da pessoa através do rigor dos treinamentos com a espada. Então a gente procura transferir isso para todos os momentos da vida, né? Principalmente dentro da vida profissional. Eu acho que a gente consegue passar mais isso, né? De realmente ter aquela questão de não desistir, de obedecer a hierarquia, do esforço, a questão da disciplina consciente, né? Fazer certo porque está certo, não porque tem alguém olhando, não porque existe uma punição com relação a isso. A gente costuma dizer que se você pratica Kendo e tem uma estante cheia de troféus ali, tem uma graduação extremamente alta, mas você não está ajudando ninguém no seu dia a dia, você não está buscando ser uma pessoa melhor, então você não está praticando Kendo, você está esgrimando com um pedaço de bambu. Praticar o Kendo é muito além disso. Praticar o Kendo é sempre procurar ser uma pessoa melhor, é entrar no dojo e sair de lá sempre um pouco melhor do que você entrou. Professor, pode mandar, Luciano, perdão. É uma curiosidade minha aqui relacionada ao treinamento. Algumas artes marciais, ela trabalha o aspecto competitivo, né, o aspecto filosófico, o aspecto de defesa pessoal também. Dentro do Kendo,
existe alguma técnica voltada mais para o trabalho de autodefesa ou alguma situação de, no momento, você perder a espada, como recuperar, ou não existe esse tipo de trabalho? É sempre com a espada? É um trabalho mais voltado só para... Queria entender um pouco se tem esse aspecto mais voltado para a defesa pessoal. Então, Luciano, não tem, viu? Kendo ele é somente a luta com a espada mesmo. Inclusive, né, você falou, perder a espada, né, como é que recupera? Dentro de competição, perder a espada é falta. Então, se por qualquer motivo que seja, a sua espada escapar da mão, o adversário bater nela e derrubar propositalmente, isso aí é uma falta. O acúmulo de duas faltas, elas dão um ponto para o adversário. Tanto o derrubar da espada, quanto o sair da quadra também. Né? São as duas que são consideradas faltas ali dentro de uma competição. Então, essa questão de defesa pessoal, de combate corpo a corpo dentro do Kendo, ela não existe. Entendo. Seria, não sei se eu vou falar alguma bobagem agora, mas seria a questão, perdeu a espada, seria a morte numa situação real, porque o outro está com uma espada também combatendo com você. Seria uma situação de derrota, vamos dizer assim. Exatamente. O espírito, na verdade, dentro de uma luta é exatamente esse, Luciano. É uma luta de vida ou morte. Então você vai entrar ali disposto a matar o seu adversário e sair de lá vivo. Por isso que a gente fala que quanto mais amadurece a sua técnica do Kendo, menos defesa você tem. Você, na verdade, ataca, você deixa de defender, porque se você ataca simultaneamente e acerta primeiro, é o outro que morreu. O Kendo, ele procura o não caminhar para trás também durante uma luta, né? Sempre o caminhar para frente, exatamente para essa situação de enfrentamento. E por ter esse espírito, né, de entrar ali para uma luta de vida ou morte, que existe uma outra coisa também que diferencia um pouco de outras artes. No Kendo não existe comemoração depois de uma luta. Você não vai ver nenhum praticante de Kendo comemorando um ponto. Por mais que seja uma final de mundial, acirrada, terminou. Lógico, quem está fora vai torcer, vai comemorar. Isso existe, principalmente se a gente pensar em Brasil, né? O brasileiro gosta de comemorar por natureza, né? Mas quem está ali dentro da quadra, não existe comemoração. Porque a gente parte do princípio que é uma luta de vida ou morte. Se eu ganhei é porque eu matei o meu adversário. Eu não vou comemorar a morte de alguém, pelo contrário, eu vou respeitar a morte dessa pessoa. Então, essa é uma coisa também que, quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a realmente lutar dentro do Kendo, porque leva um tempo, desde que você começa a treinar até você começar a lutar. Tem todo um tempo de preparo ali, de várias coisas que você tem que aprender dentro do Kendo antes disso. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, a aprender isso dentro do Kendo, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque hoje a gente vê, né, tem muita arte que se comemora muito a vitória, né, porque a questão do nocaute é um outro contexto. E dentro do Kendo, esse é o contexto, é um contexto de morte do adversário, então, né, não existe comemoração ali. Professor, eu queria fazer uma questão aí, saindo um pouquinho dessa questão, que seria em relação a associação mesmo. Você dá aula lá e você vive exclusivamente do Kendo, do Iaido, que você comentou que também é técnico de informação, dá aula na faculdade. Como é que funciona? Isso, eu sou engenheiro da computação, né, de formação, e além disso, né, eu trabalho como professor universitário também na área de tecnologia. Então, eu tenho um emprego das 8 às 6, né, trabalho dentro de uma empresa ali na parte de infraestrutura de redes, e alguns dias da semana eu dou aula à noite, né, em uma universidade aqui de Londrina. E fora isso, né, aos sábados, que é o nosso dia de treino, eu dou aulas de Kendo. Eu não vivo, né, do Kendo justamente porque a gente não pode viver de Kendo. Existe uma questão ali, né, uma norma dentro da Federação Internacional de Kendo, e tanto o Kendo quanto o Iaido, né, todas as artes que estão ali, né, ligadas à Federação Internacional de Kendo, né, que é o Kendo, Iaido e Jodo, elas não podem ser ensinadas com fins lucrativos.
A gente tem que ser voluntário no ensino dessas artes. Então, o que nós fazemos? Nós temos, né, a associação, nós treinamos em um local cedido. Né? Então, hoje nós treinamos em uma escola municipal aqui da cidade, que cede, né, o ginásio de esportes deles para que nós possamos treinar. E nós cobramos uma mensalidade que ela é simbólica para que a gente possa pagar os impostos do ano, para que a gente possa, né, fazer alguma aquisição de equipamento, para que possa dar alguma ajuda ao local que está cedendo espaço para nós se necessário. Então, existe aí esse viés de que nós não podemos viver da arte. Eu não posso ter lucro com o ensino do Kendo. Tanto que, mesmo eu, que sou professor de Kendo, o Renato, que é o professor de Iaido, os demais fundadores que permanecem treinando, nós pagamos a mensalidade, assim como qualquer outro praticante que venha a treinar conosco. Ô, Diego, eu queria te fazer uma pergunta relacionada às competições internacionais. Eu pesquisei que o Brasil vai bem nas competições de Kendo internacionais, né? Eu queria saber, as pessoas que competem, vamos dizer assim, eu posso chamar de atletas, não sei, eles treinam quantas vezes por semana? Seria um outro tipo de treinamento? Olha, em média, os dojos no Brasil, eles treinam uma média de 3 vezes por semana. Nós treinamos uma vez por semana, só que nós temos um treino um pouco mais longo que a maioria dos dojos. Mas, assim, a partir do momento em que a pessoa tem esse foco, né, de querer entrar para uma seleção, de querer competir em alto nível, ela também vai começar a buscar recursos fora, né? Vai fazer academia com exercícios focados ali no crescimento, né, dentro do Kendo, vai procurar outras formas. Além disso, existem os treinos intensivos, né? Existem os gachucos, né? Que são treinos voltados para quem está na seleção, para quem aspira aí, ter um lugar na seleção brasileira, né, que são treinos aí de um fim de semana inteiro, aquele treino imersivo. Então, Sim. normalmente é dessa forma ali que os atletas vão fazer a preparação. Então eles se preparam mesmo como atleta, fisicamente, fazem todo esse trabalho para... Sim, isso Entendi. mesmo. Professor, queria fazer aí uma outra pergunta em relação a qual é a relação que você vê entre Iaido e Kendo? O Iaido e o Kendo, assim, eles são artes complementares. O Kendo, ele te dá a experiência no combate, a experiência de lutar com outra pessoa portando uma espada. Porém, como eu falei, o Shinai, que é a espada de bambu, ela possui medidas e aerodinâmica completamente diferentes de uma katana, embora seja a sua representação. O Iaido, ele te dá toda a experiência do manuseio da katana, né, do desembaiar, do embainhar, do corte, porém ele não te dá essa experiência do combate. Né? No Iaido não tem luta. O Iaido, ele é uma arte que está focada na execução de katas. Diferente dos katas do Kendo, no Iaido os katas se faz sozinho. Então as duas artes elas se complementam. Né? Uma vez eu escutei uma frase que é até engraçada, mas que acho que ilustra muito bem isso, que o Kendo ele é uma luta de verdade com espada de mentira. E o Iaido é uma luta de mentira com espada de verdade. Então você junta as duas e você realmente a experiência completa ali, né, do que é manusear e lutar com uma espada. Legal. E professor, o que é, se você puder resumir, o que é o caminho da espada para você? O caminho da espada, para mim, ele é uma opção de vida, é uma forma que a gente tem, né, de conduzir o nosso dia a dia. Né? É o caminho da retidão. A gente busca sempre estar ali dentro daqueles princípios do Bushido, das virtudes do Bushido. Né? Viver com lealdade, viver com justiça, viver com coragem. Isso, para mim, é o caminho da espada. A gente que está dentro de ambientes corporativos, né, além do ambiente da arte marcial, sabe o quanto é difícil você viver dentro desses preceitos, dentro de ambientes tão competitivos, e que muitas vezes não são ambientes justos, né, em muitos casos.
Então, para mim, o caminho da espada é isso, né? É poder levar todas as virtudes do treino para a minha vida. É uma coisa assim que eu costumo falar para os alunos, principalmente quando eles precisam se ausentar dos treinos por um tempo, faculdade, trabalho, chegar, não vou mais poder treinar, vou ter que ficar um tempo fora, né? Eu costumo falar que é o seguinte, né? A espada a gente carrega enquanto puder, né? Enquanto a nossa saúde permitir, enquanto a nossa vida permitir, enquanto o nosso tempo permitir, a gente vai carregar a espada. Mas o caminho, ele é para sempre. Mesmo que amanhã eu chegue e fale, não vou mais treinar Kendo, não quero mais treinar. Vou aposentar as minhas coisas e vou viver de outra coisa. Não quero mais treinar Kendo. Vou treinar outra coisa aí na minha vida, vou fazer ikebana, cuidar de bonsai, fazer qualquer coisa diferente disso. O caminho, ele é para a vida inteira. Uma vez que você entrou nesse caminho, uma vez que esse caminho está dentro de você, não tem como mais sair dele. Sua vida sempre vai estar sendo influenciada aí por essas virtudes. E, professor, para a gente fechar, a gente está chegando já perto aqui do nosso horário, eu queria que você compartilhasse aí uma mensagem final. Você gostaria de deixar uma mensagem final para a gente, principalmente nesse período aí que a gente está vivenciando, né? O que você deixa para nós? Vamos lá. Acho que o que a gente tem para deixar de mensagem é, pessoal, todo mundo manter a calma, utilizar as virtudes que aprendeu em vida, sejam elas vindas de família, de religião, de arte marcial, do que quer que seja, mas tudo aquilo que você possa usar como ferramenta de crescimento pessoal, utilize agora mais do que nunca. É um momento importante, tem muita gente que está preocupado com o emprego, com contas, com tudo isso. Então, a gente está num momento delicado. Então, tudo aquilo que puder ser ferramenta de crescimento pessoal, utilizem mais do que nunca agora. Para quem tem esse apoio de ter arte marcial na sua vida, utilize isso. Quem treina, não deixe de treinar porque está em casa, obviamente. A arte marcial ela tem que se expandir para fora do dojo também. A gente não tem que estar treinando só quando está lá dentro, tem que estar treinando o tempo todo. Mas eu acho que o principal é isso. Utilizem as ferramentas para crescer pessoalmente, aí, principalmente nesse período agora. Quanto mais a gente puder extrair coisas positivas desse período que nós estamos passando, melhor. Obviamente, tem muita coisa negativa, tem gente que perdeu familiares, tem gente que perdeu amigos, tem gente que perdeu emprego. Infelizmente, a gente está vivendo um ano aí completamente atípico, mas, assim, procurar uma forma de crescer dentro disso daí. Eu acho que a arte marcial, ela ensina a cair e levantar, sempre levantar mais forte, ou no caso aí, do nosso amigo Luciano aí, do jiu-jitsu, o chão é só o começo. É isso aí. Obrigado, professor. Muito legal, professor. Realmente aí uma aula para nós, uma honra, muito legal saber um pouquinho mais sobre a arte do Kendo. Eu queria já deixar aí o convite para a gente fazer umas próximas mesas aí com o professor. Vai ser muito bacana tê-lo aqui novamente. Obrigado mais uma vez, professor. Não sei se o Luciano, o professor Luciano ou o Rodrigo gostariam de deixar aí uma mensagem final para a gente encerrar. Eu queria só agradecer mais uma vez a aula. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Diego, obrigado por conhecer um pouco mais do Kendo. Eu conheci de uma maneira muito superficial. Agora eu vou até me aprofundar mais, conhecer mais essa arte. Obrigado, viu? Eu também só tenho a agradecer, professor. Foi excelente, o tempo voa. Como sempre, quando a conversa é agradável, né, a gente nem vê passar. Então, fica aí o convite do mestre Fábio, né, para uma outra mesa. Professor Luciano, obrigado pela parceria sempre. E nos vemos na próxima mesa marcial. Beleza, pessoal. Obrigado aí pelo espaço para a gente poder divulgar aí, falar um pouquinho do que a gente faz. Obrigado aí, Fábio, Rodrigo, Luciano. E fica o convite aí, se de repente vierem aqui para o interior do Paraná, para Londrina, procurar a gente, conhecer o dojo. Com certeza, vai ser um prazer. Fica aí o convite para vocês. Vai ser um prazer, obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima.